Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz de Jesus esteja contigo, com a sua família, Semana Nacional da Família. Precisamos rezar para nossa família, gente. Eu vou aqui esperando o pessoal que está chegando, né? Chegando da missa, da igreja, Semana Nacional da Família, muita gente participando graças a Deus, né? Da Semana da Família. Eu acabei de chegar também. Então, vamos rezar aqui esse momento, né, de oração. Eu tava aqui, deixa eu tirar o óculos aqui, gente, que eu tava lendo aqui os pedidos de oração. Sumida, né, gente, da rede social. Tava aí em missão, tava fazendo umas coisas. E também cuidando, tava recebendo um tratamento também que eu tava precisando. E é muito bom a gente rezar, gente. Hoje já rezei, nossa, nessa semana, muita coisa. Então, Deus seja louvado. Aí, hoje eu falei assim, gente, mas eu nem avisei, fui avisar já tarde, mas estamos entrando, gente. Eu vou deixar essa mensagem aqui, hoje é quinta-feira, da Semana da Família. Quero rezar pedindo a Deus por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por cada pessoa que precisa muito de oração nessa semana, né? Muitas pessoas nos pedem oração e está precisando de oração. E essa semana, que eu queria dizer, pessoas pedindo, por ser Semana da Família, né? Parece que tudo vai se encaixando, né, gente? Eu fico assim, como Deus age, né? Todos os pedidos de oração, todos os atendimentos por telefone, né, que a gente escuta, as pessoas foram pelas famílias. Então, a gente vivendo esse momento, né, da Semana da Família, Semana Nacional da Família, participando aí, e eu dizia para o meu esposo, gente, como tudo que eu recebi essa semana foi pedidos pela família, né? Hoje eu recebi uma ligação de uma grande amiga pedindo pela cura do vício, né, do esposo. Eu já conheço há muitos anos e conheço toda a família, e isso tocou muito meu coração, né? Todos os pedidos que vêm tá chegando nesta semana são os pedidos da família, né? A família pede socorro, né? Nós somos famílias e nós precisamos acreditar e rezar mais, né? Parar de tanta coisa, sabe? E deixar Deus conduzir, e confiar e rezar, né? Hoje, no Evangelho seguinte, abaixo um pouquinho mais do Evangelho hoje, da Santa Missa, do dia de hoje, o próprio Jesus, ele traz para nós, né, esse tema, a força da oração. Eu preciso, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está entrando aqui agora, deixe o seu comentário, deixe de onde você é, a sua cidade, peça pela sua família, preste atenção no que eu vou falar e passe para as outras pessoas que a gente está aqui rezando e conversando e meditando sobre esse momento que o próprio Jesus nos ensinou, que nós precisamos, gente, é tão profundo. Jesus disse, e lá em Mateus, capítulo 7, no versículo 7, ele diz, força na sua oração. Precisamos ter força na nossa oração, né? E aí ele vai fazer essa súplica. Jesus, eu penso assim, que Jesus naquele momento, ele vai fazer uma súplica para nós e vai nos ensinar o que nós devemos fazer. E claro, hoje o padre na missa, no final da missa, ele falou uma coisa assim que resumiu tudo que ele tinha falado. Tudo que o Senhor colocou no coração dele, que o Evangelho falou, ele resumiu. Gente, sabe por que muitas coisas ele disse para nós? Sabe por que muitas coisas a gente não consegue reverter, não consegue consertar na nossa vida? Porque muitas vezes nós damos o perdão, nós somos perdoados, nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos reparar
aquilo que a gente fez de mal nessa vida. Tem coisas que não é só pedir perdão. Se a gente puder, porque tem coisas que não dá nem para reparar, né, gente? Aí a gente tem que recorrer mesmo à misericórdia, rezar, né? Adorar Jesus. E a igreja vai nos ensinar várias formas, né? Da gente chegar ao coração de Jesus. Porque a gente chega. Ele perdoa, mas ele quer que nós reparemos os nossos erros. Se dá para a gente reparar o nosso erro, a gente precisa reparar. Tá? Então, Jesus vai dizer, e o terço a Jesus Eucarístico é um ato de reparação que nós repetimos, que o anjo vai ensinar os 3 pastorinhos em Fátima, né? Então, tudo, gente, está ligado em Deus. Todas as palavras são ligadas em Deus. A Bíblia é Deus falando conosco, né? A igreja vem nos ensinar o que nós devemos fazer na nossa vida. A Semana Nacional da Família, participando essa semana, eu vi, gente, pensava, Senhor, é a semana mais importante, todos os dias é importante na nossa vida, né? Mas para nós, família, é uma semana muito importante, onde devemos estar todos reunidos, rezando, né? E eu vejo que muitas poucas pessoas estão participando, pelo menos aonde eu estou indo. Eu fiquei assim, confesso que eu fiquei um pouco triste, é a verdade. Falta participação, e aí eu vejo tanto pedido de oração pela família, pelo esposo, pela esposa, né? Mas cadê aquele comprometimento com Deus? Em primeiro lugar, buscai o Senhor em primeiro lugar. É semana da família. Se nós estamos com problema na nossa casa, se nós queremos estar bem com a nossa família, porque as coisas não é assim, gente. Família é bater de frente. Família é muito complicado, gente. São pessoas com pensamentos diferentes. Graças a Deus nós pensamos diferente. Graças a Deus nós não somos iguais a ninguém, né? Às vezes a gente encontra pessoas que a gente vai dizer assim, nossa, essa pessoa pensa igual eu, né? Mas não significa que é igual. Nossa, tem a mesma unção, tem uma fé, nossa, eu queria ter até mais, né? Mas a gente não é, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa, cada um dentro da sua intimidade, cada um naquilo que vive, a gente voltar para Deus, buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, a Semana da Família é uma semana para a gente pensar, parar de pensar em si próprio muitas vezes e pensar mais no outro, que o mundo hoje não tá muito complicado, né, gente? As pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo situações que às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, aonde está o próximo, aonde está o outro, aonde nós estamos, em que mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas estão nessa frieza, sabe? As pessoas vivem por comodismo. Não se possa dizer assim, se está cômodo para mim, está bem, se não está, né? Então, e a vida não é assim. A vida é uma luta. Se nós, família, se nós pensássemos mais um no outro, a gente não fazia o outro sofrer tanto, preocupar tanto, chorar tanto, né? Passar tantos problemas. Às vezes eu vejo nossas famílias passando tantos problemas. Eu sei que a vida, gente, não existe uma vida que não tenha problema. Mas tem coisa que a gente leva pro outro que não é para ser pro outro. Tem coisa que filho traz para dentro de casa que não é para os pais. Tem coisa que os pais levam para os filhos que não é para os filhos. E nós esquecemos que nós somos famílias. Sabe?
e que a gente precisa, às vezes, ter misericórdia da nossa família. Tá faltando misericórdia dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu não posso pensar só em mim e pensar que o outro sacrifique por mim, sofra por mim, chore por mim, né? Não, mas eu preciso pensar num todo, num geral, né? O que eu tô fazendo? Mas, gente, hoje, eu dizia pro meu esposo, hoje o diálogo está muito difícil, porque ninguém mais quer saber de mais nada, cada um está vivendo o seu mundinho. Só que quando temos um problema, nós queremos que aquela pessoa resolva os nossos problemas. E uma coisa que me chamou muita atenção essa semana é que às vezes a gente coloca fardos tão pesados dentro da nossa casa. Pessoas da nossa família carregando fardos, pesos tão pesados que talvez é nós mesmos que estamos trazendo esse peso para dentro da nossa casa, da nossa família. Para os nossos avós, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para o nosso esposo, para a nossa esposa, né? Para os nossos filhos. Se a gente tivesse mais misericórdia um dos outros, né? Sofreríamos menos. O que acontece, então, na nossa vida, que eu tenho aprendido e que tenho observado? Que as pessoas não querem que a gente fala. As pessoas querem que a gente simplesmente faça, aconteça, e não querem que a gente fale, dê opinião de nada. O que acontece nas famílias? Eu quero, na maioria dos casos, eu estou com problema, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, meu irmão, resolve para mim, pronto, acabou. Sabe? Ou reze por mim, reze por mim, reze por mim. Mas eu não rezo, eu não busco. Essa regra não é para todos não, viu, gente? Que eu sei que tem muita gente que está enfrentando situações muito difíceis. Mas são pessoas especiais. Essa semana eu fiquei, sim, muito arrasada com que eu soube de uma pessoa, que a própria pessoa me procurou para conversar. Eu disse, Senhor, hoje mesmo falava Jesus na igreja, Jesus, ontem, na adoração, disse, Senhor, eu conheço essa pessoa, ela é sua amiga, ela é uma filha amada, querida por tantos, que faz tanto por todos e por ti, Senhor. Porque todo esse sofrimento nas costas dessa pessoa, por esse peso nas costas de uma pessoa tão generosa, tão boa, gente, tão boníssima. Por isso que eu tô falando, isso aqui que a gente tá falando, gente, não são para todos, mas serve para todas as situações. Tá entendendo? Tem pessoas que a gente olha assim e fala, não é possível, não merece esse sofrimento, e não merece mesmo, gente, não merece mesmo, sabe? Eu acho que essas pessoas, elas passam por tudo isso para a santificação de toda a família, e ela vai santificando a família inteira, sabe? Vai santificando a família inteira. Por isso, Jesus vai nos pedir força na oração. Quando eu e você orarmos, nós precisamos ter força na oração. Ser forte na oração. Jesus vai dizer, pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, e quem bate, abrirá-se. Mas para isso acontecer, né? As duas palavrinhas que está escrito acima desse texto, força da oração, é preciso sair de dentro de mim uma força para essa oração. Adentrar o coração de Jesus. Aonde Jesus vai parar, como aquela mulher hemorrágica toca Jesus, Jesus disse, mas quem é este, quem é esta que fez eu parar no meio do caminho? Quem é este, quem é essa, que fé é essa? Abalou Jesus,
abalou as estruturas de Jesus fisicamente, que Jesus parou e perguntou: mas quem foi este que me tocou, que me abalou? Por isso Jesus fala aqui, força na sua oração, força, tenha força. Aquela mulher, ela toca Jesus e para Jesus no meio daquela multidão, pela força da sua oração que estava nos seus pensamentos. Foi tão grande que saiu de dentro dela, por isso Jesus pede, coloca força na sua oração, coloca atitude na sua oração, coloca decisão na sua oração. Já vai para Jesus sabendo o que você quer pedir. E quando você confessar os seus pecados, como o padre disse hoje na missa, arrependa. E se puder fazer reparação, repare. Se puder reparar, se tiver como reparar aquele ato, aquele erro, repare. Né? Ele citou um exemplo. Por exemplo, o marido fez a mulher sofrer a vida inteira. E ele arrependeu profundamente, confessou seus pecados e pediu perdão a Deus. E Deus, um Pai boníssimo, vai nos perdoar. E aí, ele citou um exemplo. E esse, que eu posso fazer, esposa, para te reparar tudo que eu fiz nesse tanto tempo que convivi com você? Ser a melhor pessoa possível desse mundo. Já vai ser a melhor reparação. Ser o melhor marido, rezar mais, ter fé, sabe? Tratar com respeito, com carinho, com amor. Gente, é essa a maior reparação que Deus quer que a gente faça. É reparar os nossos próprios atos. Se eu falo palavrão, eu peço perdão para Deus, né? Mas aí, qual que é a minha atitude de pedir perdão para Deus? Eu nunca mais falar palavrão. Sabe aquela força de expressão? Quando você tá nervoso, você quer falar, opa, eu já reparei, eu nunca mais vou falar. A reparação, a maior reparação na nossa vida é isso, gente. Eu não fazer aquilo que eu fazia antes. E se eu ofendi, e se eu neguei, se eu errei, se eu fiquei devendo, que eu vou lá, pague, conserte aquilo, se puder consertar, se puder pagar, né? Pague. Se não puder, Deus vai te orientar. O que você deve fazer? E uma coisa que veio muito no meu coração na hora que o padre estava falando, né? Ele falou assim, se você puder reparar, você tem que reparar sim. Né? Então, eu disse assim, meu Deus, e aquilo que não dá para reparar, né? Que não dá mais para voltar atrás, não dá para reparar. E aí o Senhor colocou no meu coração, dá o seu melhor. Né? Então, a gente precisa muitas vezes, a maior reparação da nossa vida. Se eu não fiz no passado, agora no presente eu tenho a oportunidade de fazer, eu vou fazer e fazer o melhor que eu posso fazer. Entende, gente, esse exemplo que eu estou dando aqui? Então, é um exemplo, né? Porque para essa semana da família, um exemplo muito bom, para que a gente possa viver mais unidos na fé, unidos com a nossa família, restaurando a nossa família, buscando a nossa família, consertando aquilo que talvez, sabe aquilo que você falou assim, gente, mas eu errei a vida inteira com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, com meu esposo, com a minha esposa. Prepare seu coração essa semana e dá tempo para isso, nós estamos no 5º dia. Prepara seu coração e fala assim, gente, como que eu posso fazer isso? Dar o seu melhor para a sua família. Esquece um pouco de si próprio e doa mais, né? Talvez esse seja o ato de reparação. Talvez o ato de reparação aí na sua casa, talvez seja você pensar um pouco mais em você, né? Então, gente, tudo isso a gente precisa buscar esse entendimento para a nossa vida. E buscar essa força dessa oração que Jesus nos pede. Aonde que está a sua força da sua oração, Claudinha? Aonde que está a nossa força da nossa oração, gente? Jesus vai dizer, pedi e vos será dado. Mas eu preciso respirar, almejar isso que eu estou pedindo para o Senhor. Buscar de dentro
dentro de mim, às vezes faltando as forças, faltando o ar, buscar e acreditar e confiar, dizer, a minha oração tem poder diante de Deus. Então eu preciso dar o meu melhor na minha oração hoje para estar com Jesus, para fazer a vontade de Deus, para que Ele me perdoe. Gente, o perdão de Deus é o maior milagre que nós podemos receber nessa vida. Oh, glória a Deus, aleluia! Obrigada, Jesus, por essa palavra tão profética. O perdão de Deus é o maior milagre, talvez, que eu e você precisamos no dia de hoje, nessa semana da família. Né? Busca o perdão entre os seus, na sua casa. Gente, tem coisa que a gente não deve levar ferro a fogo. Tem coisas que a gente deve confiar a Deus, rezar e entregar nas mãos de Deus. Tem coisas que a gente deve agir, porque a gente precisa fazer aquilo que a gente tem que fazer, o outro não vai fazer, e nem Deus vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Agora, quando a gente chega para Deus e fala, Senhor, eu tentei de tudo, mas tá impossível isso aqui. E o impossível, Senhor, até para a medicina, o impossível é de Deus. Jesus disse que o impossível é dele, né? E que nada para Deus é impossível. Jesus fala isso muitas vezes. A Bíblia vai falar do começo ao fim sobre isso, que para Deus nada é impossível. Né? É nós que ficamos complicando tantas coisas. Então, eu queria convidar você para refletir sobre essa semana, sobre tudo isso que estamos falando. A oração de adoração a Jesus, ela precisa ser nessa potência, nessa força, que o próprio Jesus fala aqui. Jesus não fala em meias palavras, gente. Você já ouviu aqui esse texto aqui bíblico várias vezes. Mas o que nós devemos entender, o que Jesus nos pede para que nós façamos, depois de reconhecer que somos fracos, somos limitados, somos pecadores, e vamos reparar e vamos consertar aquilo que nós estamos fazendo de errado, vamos tentar resolver as nossas situações. Aí o Senhor vem mais abaixo e diz, tenha força na sua oração, veja o que você pede para mim. Se você tem certeza que você está pedindo para mim, você tem certeza que é isso que você quer? E aí ele vai dizer, pedi e vos será dado. Olha como ele nos alerta. É com essa certeza que eu tenho que chegar até Jesus. Que eu vou pedir e ele vai me dar. Por isso eu preciso ser íntimo de Jesus. Ele vai me dar segundo a sua vontade, mas ele vai fazer acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de promessa e ele cumpre as suas promessas, diferente da gente, que fala e às vezes a gente volta na mesma circunstância, na mesma situação. Né? Jesus não. Se tem uma pessoa que você não pode desconfiar nessa vida, é a Trindade Santa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor honra a sua palavra, sempre honrou, ele sempre cuidou, ele sempre zelou de cada um de nós. É por isso que nós devemos buscar esse entendimento, né, com o Senhor aí. Gente, eu tô vendo que o Igor tá aqui, mas ele não pediu para entrar. Se ele quiser, Igor, boa noite, a paz de Cristo. Mateus tá aqui, Deus abençoe. A Maria tá com a gente. Pereira, Edilene, Aldete, Eunice, o Cláudio. Estamos em oração, gente. Eu não sei se o Igor tá em casa ou ele tá nos ouvindo de outro lugar, mas se ele quiser entrar aqui com a gente, para rezar com a gente, eu vou ficar muito feliz. Continuando aqui, gente. Senhor Jesus, repita comigo assim, ó, nesse momento. Senhor Jesus,
estou diante de ti. Reconheço a tua presença real, viva na Eucaristia, na palavra, na oração. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu tudo, a quem eu coloco a minha confiança. Hoje venho aqui, Jesus, para te pedir, mas para estar, não só para pedir, mas para estar contigo em oração. Quero colocar aos teus pés todo o meu coração, sentimento, pensamentos, tudo aquilo que precisa ser consertado na minha vida. Todo o perdão que eu preciso dar, todo o perdão que eu preciso receber, né? Tu és o meu Deus, meu Senhor, o meu tudo. Vai fazendo um silêncio no seu coração e vai colocando para o Senhor. Vai revendo a sua história, a sua vida, né? Jesus, eu te adoro, vai dizendo, porque és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Te adoro porque, mesmo sendo Deus, te fizeste homem, viveste entre nós e te entregaste na cruz por amor a nós, a mim, por você, pela sua família, pela sua causa, pela sua libertação, pela libertação dos vícios, pela libertação dos pecados pecaminosos. É que sabe aquele pecado que a gente, de estimação, um tempo atrás preguei muito sobre isso. Cada um de nós faz uma estimação, Eliana. Você sabia, gente, que a gente tem, sabe aqueles pecadinhos que a gente todo dia comete eles, todo dia comete eles, todo dia a gente pede perdão e todo dia a gente tá ali com eles. Sabe o que eles se tornam? Um pecado de estimação na nossa vida, né? E aquilo vai ficando embarulhado a nossa vida, confusa a nossa vida. Por quê? Porque todo dia eu falo que eu vou mudar, todo dia eu falo que eu não vou mais cometer aquele pecado, mas eu cometo. Eu sei, gente, que toda vez, não estou aqui para dizer, toda vez que nós pecamos e nós arrependemos dos nossos pecados, o Senhor vai nos perdoar. Mas eu gosto muito de lembrar de um padre lá na Paraíba que dizia assim: não brinquemos com a misericórdia de Deus. Aquilo que eu sei que eu ofendi, que é grave, que eu fiz de errado na minha vida, eu não posso ficar fazendo de novo, gente, toda hora. Entende? Eu preciso cortar isso da minha vida. Eu sei que tem coisas que é uma batalha, né? É por isso que Jesus pediu: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entende? Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai em todos os momentos da sua vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o pão vivo descido do céu. Quem alimenta deste pão recebe a cura e fortalece a alma e o corpo para ser mais forte, para não cair tantas vezes. Padre Pio dizia: Senhor, fica comigo para que eu não caia tantas vezes. Me ajuda, Senhor. O Senhor sabe que eu sou fraco demais, né? Então, quando Deus, o Senhor já sabe que nós desejamos essa fortaleza dele, do Espírito Santo de Deus, ele vai nos fortalecendo e vai dizendo: peraí, você vai alcançar, você vai alcançar, você vai aguentar, você vai aguentar, você vai aguentar. E você aguenta como os santos aguentaram.
né? Então a gente precisa seguir isso. Peraí, gente, caiu aqui. Seguir tudo isso e levar a sério tudo isso na nossa vida. Pedir para o Senhor essa transformação e essa libertação, né, na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Oh, meu Deus, como é bom viver isso, né? São Francisco de Assis vai dizer assim, ó, adoremos, amemos e sirvamos ao Senhor com o coração puro e reto, de reta intenção. Esta é a melhor reparação pelos que não o amam. Lembra que eu falei lá no começo? Né? Adoremos, amemos, sirvamos ao Senhor com o coração puro e de reta intenção. Ah, Eliana, eu tenho tantas coisas na minha vida que não tem como eu reparar. Eu não consigo reparar. O Senhor conhece o seu coração e a sua intenção, a sua reta, aquela intenção pura de coração. O Senhor conhece. Tem coisas que realmente, gente, não é difícil, não é fácil da gente reparar, não. Que o negócio foi tão terrível que já passou tanto tempo, talvez aquela pessoa nem está entre nós mais, mas o que o Senhor vai dizer? Basta-me o que está no seu coração. O seu coração é puro, reto? Aí está a reparação. Se o meu coração é puro, reto, está com boas intenções, essa já é a nossa reparação. É isso que Deus quer de nós. É isso que o padre quis dizer no final da missa, né? Tem coisas que a gente vai ter que reparar e dá tempo de reparar. Então vai lá e repara aquilo que a gente fez. Tem coisa que não dá mais. Olha aqui, ó. O coração puro com reta intenção. Essa é a nossa reparação. Senhor, eu não consigo mais reparar. Está fora do meu alcance essa situação agora. Mas de hoje em diante eu vou ter um coração mais puro e com reta intenção. Não mais com má intenção, né? Vou pensar mais naquilo que eu faço, para não prejudicar tanto e trazer tanto sofrimento. Falando da família essa semana, para minha família, né? Tentar aliviar o máximo de sofrimento. Esta é a melhor reparação pelos meus atos e por aqueles que não amam a Deus ainda de todo o coração. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer assim, quero amar Jesus por aqueles que não o amam, quero cantar por aqueles que não cantam e sorrir por aqueles que têm o rosto fechado. Gente, Santa Teresinha, ela é muito engraçada, né? Santa Teresinha, ela tinha uma intimidade com Jesus, que ela falava umas coisas para Jesus, né? Eu vou citar o nome do meu amigo aqui. Ele é apaixonado por Santa Teresinha, do Menino Jesus. Ele diz assim, só podia que essa santa, a Santa Teresinha, ele fala, essa Santa Teresinha, ela é muito pura de coração. Porque, assim, ela era muito íntima, ela era assim com Jesus, ó, assim. Porque ela fala umas coisas para Jesus, gente, sabe, numa maior intimidade mesmo. Ela chegava assim e falava, Jesus, isso aqui, né, ó, quero amar Jesus por aqueles que não amam. Simplesmente ela diz para Jesus, quero cantar por aqueles que não cantam, né? Quero sorrir por aqueles que não têm o rosto, que não sorri, que tem o rosto fechado. Olha o que a Santa Teresinha diz para Jesus. Gente, é por isso que é santo, né? Porque é puro de coração. Que vai ficando puro de coração, vai ficando santo, né? E vai ficando tão íntimo de Jesus que a pessoa chega pertinho de Jesus e vai dizendo assim, né? E Santa Faustina, um dia eu já falei isso muitas vezes aqui, e para a Semana da Família trago novamente aqui. Ela estava muito cansada, estava sendo muito perseguida, né? Imagina, fazer a vontade de Deus não é fácil, né, gente? Principalmente dentro da igreja, dentro de uma comunidade, dentro do convento, né? E numa das suas adorações, ela ficou num silêncio
tão profunda, ela tinha tanta coisa para falar com Jesus, tanta coisa para pedir para Jesus, que ela silenciou. E aí Jesus aparece para ela e diz assim: minha filha, Faustina, você está assim hoje? Pois hoje eu te darei todas as graças que você me pede. Então, gente, eu fico impactada, sabe, com o que os santos viveram com Jesus, né? E Jesus aparecia para Santa Faustina, né? E ele aparece na capela para ela e diz para ela: você tá assim hoje, Faustina? Então, minha filha, eu te darei hoje, todas as graças que você traz no seu coração. Tá? É isso que a gente precisa ter com o Senhor. E nessa noite, Senhor, eu sei que muita gente está precisando disso. Eu preciso, nós precisamos dessa intimidade, dessa fala contigo, dessa espiritualidade, desse amor, dessa misericórdia, desse perdão, dessa libertação de vícios, de pecados, né? De tantas coisas. Queremos, Senhor, nessa noite rezar pela nossa família, rezar por aqueles que não adoram, não esperam, não confiam em Ti ainda, mas vão confiar em Ti, vão estar na Sua presença um dia, Senhor. Coloca os seus que são difíceis, talvez aí na sua casa. Coloquemos aquele que nós queremos que esteja agora dentro da igreja, na semana da família. Você está aí pensando assim: nossa, semana da família, eu não consigo levar a minha família, eu não consigo ir, não consigo levar, não consigo fazer isso, fazer aquilo. Fale com Deus. Somente fale. Jesus diz: coloque força na sua oração. Coloque ousadia na sua oração. Seja ousado no meio de uma multidão. Nessa semana da família, no meio da multidão. Seja ousado ao tocar o coração de Jesus. Onde Jesus vai parar ali e vai falar assim: peraí. No meio de uma multidão, alguém me tocou. Alguém pediu uma coisa para mim. Foi tão ousado que eu quero olhar para essa pessoa agora. Como aquela mulher, né? Ela disse consigo mesma, ela disse nos pensamentos dela, no coração dela. Ela disse: Senhor, se ao menos eu tocasse na hora do seu manto, eu ficaria curada. Força da oração. Jesus está pedindo: coloca força na sua oração e peça para mim. Não fica pedindo coisas para os outros que não pode te dar, mas peça para o Senhor. Ele está dizendo para você pedir para Ele. Ele está dizendo: peça e vos será dado. Não fique buscando coisas lá fora. Não fique buscando coisas em lugares errados, alternativas que vai te dar coisas fáceis. Mas tenha atitude dentro da sua casa. Se seu marido não muda, se a sua esposa não muda, se os seus filhos não mudam, muda você. Ame você, pelo menos. E faça isso que Jesus está pedindo. Coloque força na sua oração. Desejo de receber aquilo que Jesus está dizendo. Se você pedir, vos será dado. Não é qualquer homem que está falando. Não é qualquer pessoa que está falando. Foi Jesus que falou. E Mateus escreveu. O apóstolo Mateus escreveu. E Jesus disse: buscai, vai lá e busca o que é seu, que eu já te dei. Saia dessa cama, saia dessa casa, saia dessa cadeira. Vai lá buscar aquilo que eu já te dei. E você vai encontrar. Você vai achar. Porque eu já dei, é seu e você não foi buscar. Quantas vezes Deus já deu, já transformou, já libertou e a gente está parado, não pega a graça, não recebe a graça, não acredita em nada. Tudo acontece de bom com o outro, mas comigo nada acontece. Por quê? Porque eu sou desacreditado. Porque eu não acredito nem em mim mesmo. Como que eu vou acreditar na palavra de Deus, no Senhor? Lá em Hebreus 11, o Senhor vai dizer assim: meu justo viverá pela fé. Meu justo vive pela fé. Chegará um momento que o meu justo viverá pela fé. O Senhor já está dizendo, né? Batei e vos será aberto.
Não abriu ainda a porta? Não deu certo ainda? Vai lá, insista. Seja insistente na sua oração. O Senhor está falando, coloca força nessa oração. Mas que oração fraca é essa? Mas que oração sem... Jesus está dizendo que oração fraca quer dizer que oração sem fé, sem poder, sem ousadia, sem súplica, sem clamor, sem adoração, sem louvor, sem alegria. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus pede perdão por aqueles que têm o rosto fechado, que não conseguem nem sorrir. Né? A pessoa está tão esgotado, tão cansado, tão enfardado, que não consegue mais nem sorrir. Por quê? Porque não abre nem para Deus mais. Fechou de uma vez que não abre nem para Deus mais. E isso, gente, estou falando é sério. Isso acontece conosco. A gente fala que tem fé e tem hora que a gente fecha, que a gente não acredita mais. Deus manda até uma pessoa para falar com a gente. Deus manda um sinal, né? E a gente está ali fechado. Não se abre a graça, o poder de Deus e quer que o poder e a graça de Deus aconteça na nossa vida. Eu lembro que lá atrás, uns meses, eu preguei sobre isso. Deus colocou no meu coração, na Santa Missa. O Igor está aqui me assistindo, ele vai lembrar que eu falei sobre isso. O Senhor colocou que quando a gente fecha o coração, a gente está fechado. Não tem nem como Jesus entrar e não tem nem como o mal sair lá dentro. Porque quando a gente abre o coração, abre para Deus, se abre com um sorriso no rosto, a graça entra e o mal sai. Mas quando a gente se fecha, nem Deus entra e nem o mal que está dentro de nós sai. Por isso o Senhor está falando, força na sua oração, força, coragem. Você nem pediu o que é receber. E o Senhor está falando isso conosco nesta noite. Você nem pediu e já quer receber. Tem gente que, né, claro que Deus conhece o nosso pensamento, conhece. Mas você já, na Bíblia, todas as pessoas que encontraram com Jesus, falaram com Jesus e disse para Jesus o que elas queriam. Deus pode fazer tudo? Pode. Ele sabe tudo que eu penso? Sabe. Mas Ele quer que eu fale com Ele. Tem gente que fala assim, mas para que eu preciso falar com Deus se Ele já sabe tudo? Se Ele já sabe... Eu já ouvi isso demais, gente. E na hora que a gente não está muito bem, a gente fala isso para Deus, né? Mas se eu não preciso falar, o Senhor sabe da minha vida, sabe tudo que acontece na minha vida, eu ainda preciso falar. Isso é orgulho, gente. É um coração orgulhoso. E o Senhor quer que nós tenhamos um coração mais humilde, mais sereno, né? Um coração íntimo dele, onde a gente vai falar para ele o que a gente quer dele, o que a gente espera dele, onde a gente já não aguenta mais aquelas situações terríveis que nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque tem gente que quer viver assim, como eu quero viver como se eu estivesse no paraíso. Nada pode me acontecer. Não posso ter nenhum problema. Vocês não conhecem ninguém assim, né, gente? Não pode acontecer nada comigo. Não posso ter nenhum problema. Porque eu não vou resolver, eu não sei resolver, eu não quero resolver, eu não quero ficar triste, eu quero só ser feliz nessa vida. Eu não quero saber de outra coisa. Ninguém conhece ninguém assim, né, gente? Só eu. Ah, gente, a vida não é assim, não. Você pode até buscar, como Santa Teresinha disse assim, né? Peço perdão por aquelas pessoas que não conseguem sorrir e que vivem de rosto fechado. É tão bom sorrir, né, gente? Tão bom ser feliz, né?
Mas, gente, a vida não é assim. Por isso que Santa Teresinha pediu aqui perdão. Porque na hora das provações, né, gente? Quero ver a gente sorrir. E Jesus pede para nós. Né? Seja paciente, seja cauteloso, seja bondoso, seja amoroso. Perdoa, ame, sorria. Você já viu aquela pessoa que ela sofre, e aquela pessoa, você olha para aquela pessoa, a pessoa está sorrindo. Eu conheço várias. Por quê? Porque elas não têm problema? Não, tem muitos problemas. Sabe por que aquela pessoa sorri? Porque tem fé, porque é ousado em Deus. Porque tem fé, porque é ousado em Deus. Né? É isso, gente. Nós precisamos fazer o que Jesus pediu. Coloca força na sua oração. Que a sua oração seja eficaz, perseverante. E quando você pedir, você vai receber. O Igor só está ali participando com a gente, né? Não entrou aqui, ele vai dizer assim: o Senhor está chamando a reavivar a chama do dom de Deus em nós. Voltemos a buscar uma profunda intimidade com Deus. Aqui está o segredo de uma vida de cura e de libertação. É verdade. Antigamente tínhamos mais coragem em Deus. É verdade. Nossos avós, bisavós, né? Quantas coisas, gente, eles resolviam pela fé. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Médico era 50 quilômetros, 40 quilômetros, às vezes até chegar lá naquele médico, né? Um dia eu dizia para minha mãe, ela falou, minha filha, era 50 quilômetros para chegar no médico, se tivesse morrer, morria. Né? Quantas coisas aconteceu com a minha mãe, meu irmãozinho mais novo, né? Foi queimado dos pés à cabeça, 1 aninho de idade, com água quente. Ele ficou no hospital, minha mãe falou que ele praticamente morto, gente. Né? Ninguém dava vida para ele. E a minha mãe contava, até que chegou num hospital, num atendimento, né? Foi a uma farmácia, voltou para casa, depois foi para um local, naquela época era assim, né, gente? Não tinha, meu pai não tinha carro, o vizinho não tinha carro, não tinha nada, de charretinha. E aí eu dizia para minha mãe, nessa história, quando ela começa a contar as histórias da vida dela, né? E de outros também, de pessoas de 86 anos, Dona Hélia, lá de São Paulo, de Martim Prado. Quantas histórias, né? A gente fica ouvindo as histórias, a gente fica falando assim, daquele lugar, da sua casa, até chegar naquele hospital, até chegar naquele local, até encontrar com aquela pessoa, Deus já tinha cuidado. A fé precisava, a força da oração era tão grande, tão poderosa diante de Deus, né? A certeza porque a única certeza, eu falo para minha mãe, a única certeza que a senhora tinha, mãe, era Deus, nem do médico, porque a distância era tão longe, era tão grande, que era só Deus podia socorrer até chegar lá. Não é mesmo? Então, quem cuidou? O Igor colocou aqui, foi muito importante. A fé que aquele povo tinha era muito mais, gente. Claro que hoje tem gente com fé? Tem. Nós estamos aqui, nós temos fé. Mas as grandes dificuldades que passamos na nossa vida nos traz a fé. Se a gente souber aproveitar de toda a dificuldade, de toda a tribulação, de tudo que nos acontece na vida, a gente vai ser íntimo de Deus. A gente vai ter essa força na oração que Jesus está pedindo para nós no dia de hoje. Para a gente chegar lá, nessa intimidade com o Senhor. E falar com Ele como os santos falavam, como nós devemos falar no nosso dia a dia, na nossa vida.
O Igor está dizendo, povo de Deus, acorda. É isso. Povo de Deus, acorda. Nós precisamos acordar e pensar assim, será que a minha oração tá... Eu estou colocando força nessa oração? Eu estou entrando para esse momento de oração determinado a vencer esse problema? Sabendo que, crendo e sabendo que eu sozinha não posso nada, mas com Deus tudo posso, naquele que me fortalece. Por isso o próprio Jesus vai dizer, coloca força nessa oração. Coloquemos força na nossa oração. Sejamos dignos da nossa oração, da nossa prece, da nossa súplica. Os profetas, quantas coisas viveram. Quantos precisaram entrar nessa força da oração? Os santos também aprenderam a viver isso. Eles precisaram acreditar no Deus do impossível, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, mas acreditar também que antes deles serem íntimos do Senhor, eles precisavam ter mais força para rezar, força para adorar, ser mais dependente, ter força para ser mais dependente de Deus. Olha que coisa mais linda. Vamos pedir nessa noite? Precisamos ter mais força para ser dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Queira depender de Deus. Somente dele. Há momentos na nossa vida que a gente precisa só depender de Deus, mais ninguém. Coloque isso no seu coração, você verá milagres, prodígios, libertação acontecer na sua vida. Curas e libertações acontecer na sua vida. Coloca força nessa oração. E eu convido você a rezar comigo. Rapidinho, 10 minutinhos, a gente vai rezar, porque o Senhor falou muito conosco. Mas essa oração, eu quero ver você colocar a sua força. Coloque força nessa oração, para que a gente possa rezar agora, entrar nessa intimidade com o Senhor e dizer, Senhor, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todas as vezes que eu não acreditei, que eu não adorei, que eu não esperei e que eu não confiei. Coloque você em primeiro lugar. Depois coloque a sua família, os seus, aquelas pessoas que você conhece que está precisando de confiar mais, de acreditar mais, de esperar mais, de adorar mais. Gente, eu já falei isso e eu vou ser ousada em falar mais uma vez. Bobo de quem pensa que a fé acabou. A fé não acabou. Ela está mais viva do que antes. Bobo de que pensa que as coisas de Deus não é bem assim, a palavra de Deus. Gente, ó, desperta do que dormes, acorda, povo de Deus, como diz o Igor. Tem muita gente que nem... Gente, eu já conheço tanta gente, já conheci tanta gente nesse mundo, nesse Brasil, que eu falava assim, não, essa pessoa não adianta, essa pessoa nunca vai crer. E hoje essa pessoa tem mais fé do que eu, gente. Crer com intensidade. E a pessoa quando fala, quando abre a boca, meu Deus do céu. Vamos experimentar essa fé que Jesus nos pede essa noite, essa força na oração. Olha que coisa mais linda, o próprio Jesus pede para nós, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, força nessa oração. Não é uma oração
de mimimi, mas é uma força poderosa que tem que sair de mim e de você para encontrar com Jesus. Para que a nossa oração nesta noite seja encontrada, que ela se encontre com Jesus e que ela seja eficaz, e que nós possamos receber a cura e a libertação que tanto nós pedimos na nossa vida. A gente está pedindo todo dia isso na nossa vida, para nossa família, para o nosso esposo, para nossa esposa, para nossos filhos, né, amigos. Coloquemos essa fé, essa confiança absoluta no Senhor e rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a rezar comigo, vocês que estão aqui nessa live, nesse momento de oração, e que você possa colocar também as pessoas aí que estão no seu coração, apresentar para Jesus, apresentar pela intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael nessa noite. Pedir ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, me fortaleça nessa noite, que eu possa ser ousado na minha oração. Me dê essa força, que eu possa ter força para orar nessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesse primeiro mistério, quero colocar aqui. Hoje nós vamos rezar o terço a Jesus Eucarístico. Ele todo voltado para a nossa cura e libertação. Foram todas as intenções foram colocadas nessa semana que chegou até mim. Pessoas que precisam dessa cura e dessa libertação. Libertação de muitas coisas. Você sabe, aí vai colocando. Eu já coloco, apresento ao Senhor todas as pessoas que passaram essa semana pela minha vida pedindo essa cura e essa libertação. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Você que não conhece o texto de Jesus Eucarístico, nós vamos rezar 10 vezes repetindo essa ejaculatória, dizendo: Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Pela libertação de muitas famílias, coloca a sua família. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Ó Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Ó Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Ó meu Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno para que eu tenha força na minha oração e confie mais. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. São Padre Pio disse: agradeçamos e reparemos os ultrajes cometidos contra o amor de Jesus no Santíssimo Sacramento. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nesse quinto último mistério, peça pela sua família, pela nossa família. Semana Nacional da Família. Que a nossa família seja consagrada ao coração de Jesus, de Nossa Senhora, de São José. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, de São José, que cuidou tão bem do menino Jesus, que foi submisso à vontade de Deus, que esqueceu de si próprio e amou o próximo. Que nós possamos aprender muito mais com a Sagrada Família, Maria e José, que esqueceu de si próprio, se doou por inteiro para trazer ao mundo o Salvador.
e não mais fazer a vontade deles, mas fazer simplesmente, inteiramente a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Meu Deus, Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus presente no sacramento da Eucaristia, peço-lhe por um milagre. Hoje o Senhor trouxe força, pediu para que nós possamos ter força na nossa oração. É o maior pedido que Jesus faz na semana da família. E Jesus disse, pedi e vos será dado. Esse é o milagre que você tanto precisa, que nós tanto precisamos nessa semana. De ter força para rezar, força para pedir, força para orar, força para acreditar, força para pedir perdão, força para reparar os nossos pecados e força para encontrar com o milagre do Senhor, que o Senhor tem para nos dar. Até para receber o milagre de Jesus, a gente precisa ser fortificados. Jesus, tu sabes como é grande a necessidade. Realize em mim, em nós, a tua santa vontade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova. A gente pode dizer assim, dai-me força na oração. Ei, gente, é isso, é simplesmente assim, né? Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Rezemos pela família, né? Vamos encerrar aí essa semana da família com muita fé, com muita esperança. Seja ousado pela sua família, fortifique a sua família, força nessa oração, coragem, e você vai vencer. Amém? Deus abençoe o Igor, Deus abençoe. Outro dia, reza com a gente aqui, Igor. Todas as pessoas que estavam aqui com a gente, a Elaine, quem entrou agora há pouco, a Lina, minha Lina, é isso? Eu tenho que arrumar meu óculos de novo, gente. Tem que pegar o óculos do meu esposo aqui. Aí quando tá tudo emendado, assim é difícil, né? A Adriana Major, Deus abençoe. A Solange, que estava aqui com a gente, a Luciné Ferreira, a Angélica, Palavras Sábias, Eliana, amiga querida, Deus abençoe você também, tá? Palavras de Deus, né? Que consola o nosso coração, que alerta, que dá ânimo. Eu tenho certeza que quem ouviu esse momento, a gente vai rezar com muita mais força, porque quem está pedindo é Jesus que está pedindo. Coloque força nessa oração, né? Então nós vamos colocar força nessa oração, coragem, ousadia.
A Rose está com a gente, a Lucinéia, a Claudinha, o Cláudio estava com a gente, o Matheus, a Mariana, Edilene, Eudete, Eunice, Solange já falei. E é isso aí, gente. Também, gente, se vocês quiserem passar lá no TikTok, tô fazendo ao vivo o TikTok. Vou avisar aqui, gente, para vocês colocar aqui no Story, quando eu vou estar ao vivo no TikTok, porque eu não estou conseguindo ainda salvar, ou não sei se ainda não está podendo ficar salvo lá no TikTok. Eu estou estudando ainda sobre o TikTok, gente, e lá eles falam que fica às vezes cortes do TikTok lá salvo, mas não fica a live inteira. Quem puder me ajudar e me ensinar alguma coisa sobre isso, mas eu tô me informando, tá? Que é muita gente que participa lá no TikTok, gente. E a gente até fora do país. Semana passada eu entrei, semana passada eu entrei duas vezes no TikTok. Gente, é impressionante o nível de alcance. Eu não sei o que faz, assim, que ele chama, diz que ele chama, né, as pessoas, e as pessoas entram. Gente, tanta gente estava rezando que eu senti uma força que vocês não têm noção. E essa palavra de hoje foi me dada nesse dia que o Senhor colocou força da oração. Coloque força na oração. É isso que o Senhor falou. Coloque força nessa oração. E aí, hoje no evangelho de hoje, eu fui lendo, mais abaixo o Senhor vai falar dessa força na oração, né? E eu quero falar muito mais sobre isso, gente, porque isso me chamou muita atenção, sabe? Eu já tinha falado sobre isso, eu já tinha pensado sobre isso. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso, mas não com essa intensidade. Tem coisas que estão me chamando muita atenção ultimamente para minha própria vida, tá? E eu espero que essa noite o Senhor tenha falado diretamente no seu coração. Nós precisamos colocar força na nossa oração, como aquela mulher hemorrágica. Ela deu-se por inteira no meio daquela multidão e chegou ao coração. Pela força da oração dela, ela alcançou o coração de Jesus. Ela parou Jesus. E ela vai falar, ela faz uma oração em pensamento. E Jesus estava indo lá na frente. E ela consegue parar Jesus no meio da multidão. E Jesus fica procurando. Quem fez isso? Que fé é essa? Que força é essa que arrancou uma força de dentro de mim? É sobre essa força que o Senhor está falando. E eu vou escrever sobre isso. E prometo trazer para você. Vou escrever tudo sobre isso. No meu livro, vai ser um capítulo para o meu livro. Jesus pede para a gente colocar força na nossa oração. Beijo no seu coração, fica com Deus. Força na sua oração, coragem. E receba a cura e a libertação que o Senhor tem para sua casa, para sua família, para o seu coração, para sua vida na noite de hoje. E receba o milagre de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero encontrar você em outro momento, com muito mais força. E acreditando que o Senhor tudo fará.